Chegou a hora de trocar os pneus da sua moto? Vem cá que esse aqui vai ser o guia definitivo para você comprar o pneu ideal para sua moto, para sua realidade e para o seu tipo de pilotagem. Vem comigo! Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto de hoje é pneu. Eu resolvi fazer esse vídeo porque desde que eu coloquei os pneus Technic na bis do meu cunhado, que eu mostrei aí pra vocês, eu recebi vários comentários e dúvidas a respeito disso. Então eu resolvi vir aqui e colocar para vocês um guia definitivo de como é que vocês fazem para escolher o melhor pneu para sua moto e para o seu estilo de pilotagem. Afinal de contas, o mais importante que eu sempre falo para vocês é saber escolher de acordo com o seu uso. E aí não vale só para pneu não, tá? Mas vocês sabem que vale para EPI, para moto, para capacete. Eu faço sempre questão de ensinar vocês aqui no canal. E seguidor meu não fica desinformado, então é por isso que eu trouxe esse guia definitivo para escolher os pneus aqui para vocês. Então vamos lá, os 3 primeiros itens que você precisa levar em consideração para escolher o seu pneu: a durabilidade, a expectativa de durabilidade que você tem desse pneu, o tipo de pilotagem que você costuma fazer, que você pretende fazer com esse pneu e o tipo de solo pelo qual você vai passar com esse pneu. Esses 3 aspectos são fundamentais, porque existem vários tipos de pneus, como por exemplo, os pneus esportivos, que são fabricados com uma borracha extremamente macia e que não duram quase nada. Duram ali uma volta no track day, um dia de track day e depois pronto, você já precisa trocar. Em compensação, temos os pneus que têm aí muita durabilidade, uma borracha bem mais durável, uma construção bem mais durável, mas que também não vão trazer uma performance tão legal para você fazer ali o seu track day, por exemplo. Então, saber o uso, saber como você vai utilizar o pneu é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração para fazer a escolha do seu pneu. Basicamente, a gente tem 2 tipos de construção de pneu, que é o radial e o diagonal. Essa construção é, na verdade, a construção das malhas que vão embaixo da borracha do pneu e eles também vão trazer características diferenciadas para o desempenho do seu pneu aí no dia a dia. Os pneus diagonais, eles têm normalmente uma lateral mais rígida e uma construção que faz com que eles normalmente tenham maior durabilidade e também aguentem mais cargas. Porém, eles podem deformar mais facilmente em alta velocidade, mas eles acabam sendo uma excelente opção para você que vai usar sua moto no dia a dia, que vai usar sua moto para trabalhar e que quer economizar um pouquinho mais no quesito pneu e vai ter a mesma segurança. Já os pneus radiais, eles têm uma construção mais macia, uma construção que permite uma lateral mais macia, uma construção que traz um pouco mais de conforto, que não deforma tanto em alta velocidade e que vai ser mais flexível nas irregularidades, ou seja, ele vai trazer muito mais conforto para você que pretende viajar com seu pneu, que pretende pegar aí vários quilômetros em cima da moto e até quer dar uma brincada ali para uma pilotagem um pouco mais esportiva. Que é, por exemplo, o tipo de pneu que eu uso na minha Ninja 650 e que também vou utilizar aqui na minha CB300F Twister. Tá, e se você é iniciante na pilotagem e tá achando que é muita informação até agora, calma que a gente tá só começando, porque além de tudo, a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas e números ali na lateral do pneu quando a gente vai comprar ele. Vocês já repararam nisso? Essas informações são fundamentais para novamente você comprar o pneu que mais se adeque à sua realidade, que mais se adeque ao seu estilo de pilotagem. A gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Mas antes da gente abordar essa parte, vamos falar um pouquinho dos sulcos do pneu, da construção ali dos sulcos dos pneus. Porque se você gosta de uma pegada mais off-road, você já deve ter visto que os pneus de uso misto ou os pneus mais pro off-road, eles têm os sulcos ali bem maiores, né? O que traz muita tração na terra. Então esse pneu é ideal para você que quer realmente ali pegar um off-road, pegar uma terra e quer ter a estabilidade, quer ter a tração suficiente ali para você poder se divertir nesse solo. Porém, esses sulcos fazem com que a borracha fique mais longe do asfalto, tenha menos contato com o asfalto,
Ou seja, no on-road, no asfalto no dia a dia, esse tipo de pneu não vai trazer tanto conforto e também pode não trazer tanta estabilidade quanto a gente precisa normalmente. Então, muito cuidado para a gente não escolher também o pneu só porque o desenho dele é legal e agressivo, tá? Também tem a questão dos pneus esportivos, que não tem sulco nenhum praticamente ali, né? Que são os pneus slick, que a gente fala, que são também ali mais lisinhos mesmo. Esses pneus, eles são feitos unicamente para o uso esportivo, inclusive a borracha deles tende a durar menos, a ter uma durabilidade menos em questão assim de quilometragem, né, que a gente está falando. Então, não adianta você querer comprar um pneu slick para você fazer uma viagem, por exemplo, porque você vai estar só falando português claro ali, jogando dinheiro pro vento, ou no caso, no asfalto, né? Porque realmente o pneu vai desgastar muito mais rápido e você não vai ter a necessidade desse tipo de pneu para pilotagem de uma viagem, por exemplo, quando você precisaria, na verdade, de um pneu com a característica mais Sport Touring, que te possibilita fazer umas curvas mais divertidas ali também e que vai te trazer aderência quando começar a chover, porque ele vai ter também ali o escoamento de água mais bem pensado para esse tipo de atividade. E aí, voltando para os comentários que eu recebi lá, né, da BIS, dos pneus Technic, enfim, eu percebi que a grande maioria dos comentários negativos, né, a grande maioria das pessoas que falaram ali de uma má experiência com os pneus Technic se dividiam basicamente em dois grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que ouviram falar de alguém que teve uma má experiência com os pneus Technic, o que eu acho muito errado, na minha opinião. Eu não sei, não é do meu feitio fazer isso. Eu falar alguma coisa que um terceiro viveu, porque é aquele famoso elefante sem fio, né? As informações se distorcem, a gente nunca sabe realmente até que ponto a gente pode confiar naquilo. E um segundo grupo de pessoas que a gente conseguiria perceber que às vezes nem fazia ideia do que realmente estava instalando ali na moto, não fazia ideia dos cuidados, das instruções, enfim, realmente não sabia escolher. Talvez instalou o pneu porque, sei lá, um lojista falou ou porque viu alguém na internet falando a respeito de que, e coloquei esse pneu na minha moto e aí vou lá e vou colocar também. Que eu também não acho o melhor dos mundos, não. Eu sempre faço questão aqui de realmente ensinar vocês a escolherem por conta própria. Por mais que eu, às vezes, indique alguns produtos aqui para vocês, eu sempre faço questão de explicar para vocês. Para que vocês não fiquem presos àquilo que eu estou indicando, mas que vocês consigam ter uma percepção maior e fazer as escolhas de acordo com aquilo que é mais compatível com a realidade de vocês, com o estilo de pilotagem de vocês, com o bolso de vocês, com o dia a dia de vocês, enfim. E a mesma coisa acontece então com os pneus. Quando eu escolhi os pneus da BIS, eu fiz questão de ver ali as informações que se encaixavam no dia a dia do meu cunhado, que se encaixavam no uso que ele ia fazer da BIS e tá ok, entendeu? Até o momento só tem elogios do pneu. Do mesmo jeito que tinha muita gente elogiando também os pneus naquele post, né? Tinha lá os dois grupos, o grupo a favor e o grupo contra. Mas tá, o que significa então aquilo e que é extremamente importante você olhar no pneu? Normalmente nas laterais dos pneus a gente tem várias informações, como por exemplo, DOT, que é a certificação DOT, e aí também a gente tem a data de fabricação do pneu, que é muito importante vocês se atentarem a isso. A gente vai analisar cada um dos itens com calma. Depois a gente tem as medidas do pneu, né? O diâmetro ali a gente tem a largura e a relação de altura ali do pneu. Depois a gente tem o aro, né? Que seria o diâmetro ali do pneu, o aro mesmo no qual ele deve ser instalado. A gente tem a informação se ele deve ser instalado com câmera ou sem câmera, que isso também é muito importante vocês se atentarem para colocar o pneu correto, do jeito correto na moto de vocês, conforme manda o fabricante. E além disso, a gente tem outra informação que é fundamental, que é um códigozinho que traz as informações de peso e velocidade, que são as condições para as quais aquele pneu é indicado. E isso tem em todos os pneus. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos começar pelo DOT. O DOT é o Department of Transportation, não sei se é assim exatamente que pronuncia, mas é o Departamento de Transportação. Departamento de Transporte lá que normatiza, na verdade, itens referentes a transporte, como por exemplo, alguns capacetes têm a certificação DOT. Então os pneus também têm essa
certificação DOT. E aí na frente de onde está escrito DOT, a gente tem normalmente 4 números, que são os números, que esses números se referem à data que esse pneu foi fabricado. Muita atenção para essa informação. Se o pneu foi fabricado há mais ou menos, sei lá, uns 2 anos, cara, peguei um super saldão de pneus, os pneus estavam extremamente baratos, fui lá no Venodot, fazia mais ou menos uns 2 anos que esses pneus tinham sido fabricados e estavam ali parados. É complicado a gente comprar esse tipo de pneu, não estou falando que você não deve aproveitar essa super promoção, mas você deve tomar cuidado com em que lugar você aproveita essa super promoção, porque dependendo do jeito que esse pneu for armazenado, um pneu para ser armazenado, ele tem que estar em temperatura amena, ele tem que ter uma cerinha especial ali, que é aquela cerinha que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado quando vocês comprarem o pneu. Ele tem que ter uma condição de armazenamento, porque afinal de contas, gente, pneu é borracha e borracha deteriora. Então, se ele não tiver uma condição de armazenamento legal e ele tiver mais de 2 anos ali de armazenamento, essa borracha pode chegar a ressecar, essa borracha pode chegar a te dar dor de cabeça mais pra frente. Esse pneu pode estourar, enfim, pode causar inúmeras dores de cabeça por aí. Então é importante vocês se atentarem para essa data, principalmente nesses saldões especiais aí, tá? Porque geralmente quando o pneu tá aí muito tempo parado, eles fazem esse saldão, mas aí a gente tem que tomar cuidado com como esse pneu foi armazenado. Depois disso, a gente tem ali as informações de largura do nosso pneu e também relação altura-largura, né, do nosso pneu. Então ali são essas duas informações que a gente tem, o tanto barra tanto. No pneu ele se refere a isso, a largura e a altura. É importante você respeitar as medidas que são sugeridas pelo fabricante da sua moto. Isso você pode ver tanto no pneu original da sua moto, quanto também no manual ali da moto vai ter essas informações. É importante você respeitar porque lembra que a sua moto ela foi projetada por um engenheiro para ser segura de acordo com aquilo, com todos aqueles componentes que ela foi projetada. Então, muitas vezes, se você quiser, sei lá, quero pôr um pneuzão na minha moto, algum problema pode ser que você tenha, algum problema você pode apresentar aí ao longo do caminho, porque você não seguiu as medidas sugeridas ali pelo fabricante. Então, muito cuidado em relação a isso. E depois a gente tem a informação de aro também, que a gente precisa respeitar o aro da nossa moto para a gente instalar o pneu de acordo com o aro recomendado ali, né? Obviamente. Além disso, a gente tem também a informação se ele vai ser instalado com câmera ou sem câmera. E depois a gente tem o mais importante, na minha opinião, que é a informação de qual peso esse pneu aguenta, digamos assim, qual peso ele é recomendado carregar e qual velocidade é recomendada para ele. Ponto importante, nem todas as marcas de pneu trabalham com os mesmos códigos. Normalmente, se você entra no site do fabricante, no próprio site ele tem uma tabelinha com essas informações, mostrando o que cada número significa. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, de acordo com o site da Technic, o 54 significa que ele vai aguentar até 212 quilos, esse é o índice de carga recomendado para ele, e o S significa que ele vai ser ali eficiente até os seus 180 km por hora. Ah, Dai, mas na minha moto esse pneu coube, a medida tá certinha, o aro tá certinho e tal, eu vou pôr esse daí mesmo e vou andar ali os meus, sei lá, 200 km por hora. Cara, esse pneu não tem uma construção para isso. Inúmeras coisas podem acontecer por conta de você não estar respeitando aquilo para qual o pneu foi feito. Então não adianta você querer vir falar depois, nossa, esse pneu é muito ruim realmente, porque simplesmente você não comprou um pneu que foi compatível com o seu uso, com o que você estava disposto a usar. E sim, a gente tem que prestar atenção nessas informações, porque afinal de contas, os sapatinhos da moto são a nossa segurança. E no caso aqui a gente vai ter até a quantidade de PSI, ó, que a gente tem que calibrar o pneu. E lembrando que a gente sempre tem que calibrar com ele frio, hein? Mas eu quero saber de você. Você prestou atenção em todos esses detalhes na hora de comprar o seu pneu? Ou você foi lá também e falou, cara, preciso trocar o pneu da minha moto. A medida é essa, manda o mais barato.
conta pra mim nos comentários como vocês estavam falando, né, muito a respeito dos pneus Technic e realmente muita gente acabou me pedindo para testar esses pneus, porque eles têm um custo-benefício muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um par de pneus Technic na medida certinha, do jeito que eu ensinei aqui para vocês, e eu vou instalar aqui na minha CB300F Twister. E a gente vai ver no dia a dia a questão de durabilidade desses pneus, a questão de conforto deles, enfim, todos esses aspectos eu vou instalar para a gente ir analisando juntos, para a gente ir conversando juntos a respeito disso, porque afinal de contas, como eu disse, gosto que vocês que estão aí me assistindo tenham o mais completo dos reviews, as informações mais completas e mais certinhas possíveis. Por isso que eu faço questão de ter o máximo de cuidado com cada conteúdo que eu posto por aqui. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1.